Salve galera! Canal Edu Fla aqui novamente na área para trazer notícias do Mengão e dessa vez para falar sobre uma vitória do Flamengo. Após 3 jogos sem vencer, o Flamengo voltou a triunfar nesse Campeonato Brasileiro e se recuperou na briga pelo título. Um pequeno ajuste foi feito por Rogério Ceni e surtiu efeito e ajudou no resultado, mas o placar por 3-0 pode indicar erroneamente uma facilidade maior do que realmente foi o jogo. O time ainda pode mostrar mais com as peças que tem à disposição. A principal mudança para o jogo foi uma leve alteração na formação. Em vez do 4-4-2 tradicional dos tempos de Jorge Jesus, Rogério Ceni escalou o Flamengo num 4-2-3-1, esquema já utilizado eventualmente pelo treinador, mas raramente desde o início. Com a reorganização das peças, o Arrascaeta passou a jogar mais centralizado, onde teve suas melhores atuações neste Brasileirão. Foi assim que o uruguaio rendeu melhor sob o comando de Domenech Torrent. E a sacada de Rogério Ceni merece elogios por potencializar um dos jogadores de maior capacidade técnica do elenco rubro-negro. Realmente o Arrascaeta é o que está mais se destacando nesse time. Com a Arrascaeta pelo centro e um Diego bastante participativo, atuando mais recuado, o Flamengo conseguiu ter mais controle no meio-campo. A posse de bola foi rubro-negra desde o início, embora o time continue com dificuldade para criar muitas oportunidades de gol. Foi numa rara jogada acelerada, com Diego servindo a Arrascaeta, que a equipe abriu o placar. Com o gol de Arrascaeta, né? A vantagem deu principalmente tranquilidade para o Flamengo. O time sofreu nas bolas aéreas no primeiro tempo, quando Rafael Moura, o He-Man, teve 2 boas chances de cabeça. Depois do gol de Arrascaeta, porém, a equipe ficou mais confortável em campo e correu menos riscos. O Goiás se lançou em busca do empate no segundo tempo e passou a dar muito campo para o contra-ataque do Flamengo. Gabigol e Bruno Henrique tiveram boas ocasiões de forma isolada, mas sem sucesso. Num raro momento em que se combinaram, saiu finalmente o gol. Arrancada em velocidade de BH, após o zagueiro tropeçar e cair em campo, a bola sobrou para o BH e deu passe para o Gabigol ampliar. A eficiência demonstrada também na finalização de Pedro no fim do jogo, também que definiu o placar por 3-0. Não foi uma atuação exuberante, brilhante do Flamengo, mas a vitória com certeza ajuda a estabilizar o time no momento decisivo do brasileiro. A equipe recupera confiança, a zaga conseguiu terminar um jogo sem ser vazada, o que é sempre um alento, né? Afinal, jogamos com Gustavo Henrique na zaga, né? Volta a se aproximar do líder do São Paulo e pode se preparar para uma sequência difícil de jogos fora de casa. A principal lição que o Rogério Ceni pode levar deste jogo é a nova formação tática. No 4-2-3-1, Arrascaeta voltou a ser decisivo e participou mais da partida. Por outro lado, os pontas Bruno Henrique e Everton Ribeiro ainda estiveram aquém do que podem mostrar, o que dá margem de evolução para o time. A boa atuação de Diego, novamente atuando mais recuado, rendeu elogios de Ceni e dá mais uma opção para o treinador montar o seu meio-campo. Contra o Palmeiras, na quinta-feira, ele terá novamente Gerson à disposição. O Flamengo ainda precisa melhorar o seu desempenho para voltar de vez à briga pelo título e o duelo com o Palmeiras será um teste muito importante, mas a vitória sobre o Goiás e o ajuste feito por Rogério Ceni dão uma boa base sobre a qual trabalhar nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Um jogador que foi bastante elogiado e realmente jogou bem e ganha espaço, mostra bons números na vitória do Flamengo sobre o Goiás, foi o Diego, né? Foi inclusive enaltecido por Rogério Ceni, o capitão deu assistência, acertou 88,8% dos passes e foi quem correu a maior distância no jogo de segunda-feira. A boa atuação na vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Goiás na segunda-feira fez Diego ganhar ainda mais espaço no elenco. Enaltecido como líder, o capitão recebeu elogios de Rogério Ceni também pelo desempenho em campo. Contra o Ceará, ele também tinha
sido destacado pela postura, apesar da derrota, né? Diego foi titular na vaga de Gerson, que estava suspenso. Ele deu uma assistência para Arrascaeta, acertou 88% dos passes e foi o jogador do Flamengo que percorreu a maior distância, cerca de 12 quilômetros. Depois da derrota para o Ceará, ainda no vestiário, Diego fez um discurso para motivar seus companheiros e para cobrar mais competitividade. Com a volta de Gerson, ficará a cargo de Rogério Ceni encontrar um lugar para Diego permanecer na equipe ou voltar a ser opção no banco. Mesmo se for reserva, o camisa 10 já deu provas ao técnico e aos companheiros de que pode ser aproveitado mais minutos. Os números de Diego contra o Goiás: passes certos 56 de 63, uma finalização, uma assistência, uma falta cometida, 5 faltas recebidas e um desarme. Rogério Ceni também destacou a competitividade do Flamengo e elogiou o Diego, disse que ele fez um jogaço. O treinador concedeu entrevista coletiva após o triunfo diante do Goiás na Serrinha. Acompanhe agora. Começando agora a coletiva de imprensa com o técnico Rogério Ceni após a vitória por 3-0 sobre o Goiás. Primeira pergunta é do Guilherme da Rádio Bangu. Rogério, boa noite. Sábado foi vazado que você treinou o Arão na zaga e César de titular. Hoje à tarde vazou uma suposta escalação, depois vazou uma mudança na preleção. Eu queria saber de você o quanto esses vazamentos têm te atrapalhado e o quão isso te incomoda aqui no Flamengo. Bom, eu acho que atrapalha principalmente o Flamengo, né? Eu acho que esse é o principal, né? Não é a minha, né? Eu acho que é o clube, a gente lamenta nesse sentido, mas eu acho que isso hoje é secundário perto do resultado. A gente tem que ressaltar alguns jogadores que foram extremamente competitivos hoje, né? Te dou um exemplo do Diego Alves, por exemplo, do Diego Ribas, né? Que fez um jogaço, na minha opinião, e acho que é o primeiro jogo que ele inicia comigo aqui no Flamengo, mas um cara que transmite uma energia extremamente positiva. Gustavo, né, que nós decidimos ter um jogador mais alto hoje, contra dois centroavantes de área mesmo, né, 1,92 m, 1,92 m, também fez um jogo seguro hoje ao lado do Rodrigo, né. Então, assim, mais do que vazamento de escalações, isso eu acho que atrapalha o clube, mas a valorização de caras que foram importantes para construir essa vitória de hoje. Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Hoje vimos um Flamengo no segundo tempo pressionando mais a saída de bola do Goiás. Você enxerga que houve evolução na intensidade hoje e será a marca desse Flamengo nos próximos jogos? Olha, eu acho que nos dois tempos, na verdade, né, nos dois tempos nós conseguimos exercer uma pressão maior. Eu acho que a principal diferença, apesar do campo estar muito pesado hoje por causa da chuva, mas a temperatura, né, do jogo no Maracanã estava quente, né, estava bastante quente. Hoje o clima um pouco mais ameno, acho que a gente conseguiu exercer melhor essa pressão na saída de jogo. Eu repito, eles têm muita qualidade, né? Quando a gente, além da qualidade, da capacidade, consegue competir no mais alto nível, é um time que tem jogadores diferentes, que aí aparece o talento de cada jogador. Eu acho que destacar a extrema competitividade que nós tivemos hoje. Pergunta do Mauro Santana, da Rádio Roquete Pinto. O que representa a vitória para aumentar a confiança e dar mais tranquilidade ao time? Olha, tranquilidade nós temos para desenvolver o trabalho aqui. Eu acho que a vitória você mede momentaneamente, né, que é impulsivo, logicamente o torcedor ele fica feliz, mas a confiança ela existe sempre. O trabalho, né, nós fazemos ele bem direcionado. Agora, a vitória eu acho que traz alegria, traz, né, satisfação. Você começa a ter, né, que nem Gerson no próximo jogo, o Diego fez um grande jogo, você começa a ter mais competição nas posições. Eu acho que isso ajuda a elevar o nível de jogo do Flamengo, mas a confiança ela sempre existe. Hoje o time fez um grande jogo. Fim da coletiva de imprensa. Muito obrigado, técnico Rogério Ceni, aqui no estádio Ailé Pinheiro. Agora falando sobre os números do Campeonato Brasileiro, com essa vitória do Flamengo, que interrompeu um jejum de 3 jogos sem vitória, o Flamengo aumentou a chance de ser campeão, né? Segundo o matemático Tristão Garcia, o Flamengo agora subiu de 5% para 9% de chance de ser campeão. E o líder da competição, São Paulo, como maior favorito, tem 39% de chances, depois vem o Inter com 26%
Em terceiro, o Atlético aparece com 16. Bom, por hoje é só. Saudações rubro-negras. Um abraço.